Olá, meus amados. Hoje, dia 5 de julho de 2022, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós estamos aqui no final, praticamente, do capítulo 9 de Mateus. No capítulo 8 e 9 de Mateus, ele traz 10 curas. Essa daqui, desse homem mudo, é a última cura. Estamos lendo nesse capítulo 9, do versículo 32 ao 38. Dos versículos 27 ao 31, Jesus cura 2 surdos. Tá? Então, nós vamos vendo aqui que é bem interessante isso. Como eu disse, os evangelistas vão mostrando pouco a pouco, Jesus vai se revelando pouco a pouco que ele é o Messias. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, como eu falei, foram 10 curas, nós estamos vendo a última. Então, apresentam para Jesus um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando Jesus expulsa o demônio, o homem começa a falar e as multidões ficam admiradas e dizem: nunca se viu coisa igual em Israel. Ou seja, uma pregação da palavra de Deus com tanto poder. No Antigo Testamento, os profetas também realizavam sinais, milagres, sim, mas não com tamanha intensidade e nem com tamanha força como Jesus. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Então, é interessante também que nós vamos ver a atitude dos fariseus diante da admiração do povo, diante do milagre que Jesus tinha acabado de realizar, de expulsar o demônio deste homem mudo que começou a falar imediatamente. O que eles dizem? Eles, ao invés de reconhecerem que ali realmente estava um enviado, pelo menos um enviado de Deus, talvez que ele nem reconhecessem, né, que fosse o Filho de Deus, mas pelo menos um enviado. O povo já reconhecia isso. Nunca se viu coisa igual em Israel, ou seja, nunca existiu um homem com tamanho poder, um profeta com tamanho poder. Ainda não identificavam o Jesus como Messias, como Filho de Deus, mas estavam caminhando. Mas os fariseus, eles se fecharam, o coração deles fechou de tal forma que eles, mesmo vendo e ouvindo, não queriam aceitar. E aí eles vão falar o quê? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Essa acusação, nós estamos no capítulo 9, no capítulo 12, eles vão repetir essa acusação. Eles vão dizer a mesma coisa, que é pelo poder do demônio, que é Beelzebu, chefe dos demônios, Beelzebu, que ele expulsa os demônios. Mas Jesus, ele não dá atenção nenhuma, parece que ele nem ouviu o que esse povo falou, né? Que esses fariseus falaram. Jesus não deu nem atenção e continuou pregando o evangelho. O que é interessante aqui é que, como eu disse, Jesus tinha curado, tá? Se a gente pegar aqui, Jesus curou surdo, Jesus curou cego, curou agora um mudo. Então, mostrando realmente que a presença de Deus, porque isso estava no Antigo Testamento, que o Messias traria a visão aos cegos, daria, faria os surdos ouvirem, os mudos falarem.
E aqui o que acontece? Nós vemos Jesus curando surdos, Jesus curando mudos, mas os verdadeiros cegos aqui são os fariseus, que não querem ver o poder de Deus que está em Jesus, mas muito pelo contrário, vai dizer que é uma ação demoníaca. Então os verdadeiros cegos são esses homens que se acham guias dos outros e que conhecem bem a palavra e que infelizmente conhecem bem a palavra, mas não estão abertos para a palavra, para aquilo que a palavra quer dizer. Então tem uma visão superficial da palavra de Deus, e isso é um perigo. Quando nós lemos a palavra de Deus de forma superficial, então esses fariseus, além de serem cegos, como eu disse, que não veem o poder de Deus ali em Jesus Cristo, ainda são surdos, porque não querem ouvir o ensinamento de Jesus para poder realmente acolhê-lo e aceitá-lo como Messias, como Filho de Deus. E aí diz que Jesus sai e vai percorrendo as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando, primeira coisa, pregando o reino de Deus e depois curando de todo tipo de doença e enfermidade. Então, primeiro é a pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que nos leva à fé e que nos leva a abrir o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma para a graça de Deus, para a cura, para a libertação, para o milagre, para que Deus possa entrar e transformar também a nossa vida na área espiritual, ou seja, nos dando a graça também da conversão, da mudança de vida. E aí continua o texto, que vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, ou seja, Jesus teve compaixão, Jesus teve pena, misericórdia. Por quê? Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Os pastores de Israel, os homens, os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, que deveriam cuidar, os sumos sacerdotes, que deveriam cuidar do povo, oprimiam, exigiam, cobravam sempre do povo, o povo nunca fazia o suficiente. Então aquilo era um peso, a fé judaica era um peso, eles tinham que cumprir 613 mandamentos todos os dias, mais 39 no sábado, além dos 613, quase 650 no sábado. Então era um peso muito grande e eles eram cobrados a toda hora porque não faziam, então o povo estava sendo sempre cobrado, então era um peso. E eles se sentiam abatidos como ovelhas que não têm pastor, porque esses homens que deveriam pastorear o povo, oprimia o povo. Então quem é o pastor aqui de verdade? É Jesus que se preocupa, é Jesus que cuida do povo, é Jesus que prega, é Jesus que multiplica o pão, é Jesus que multiplica o peixe, é Jesus que ressuscita os mortos, é Jesus que expulsa os demônios, é Jesus que traz a vida nova para as pessoas através da pregação, através das curas, através dos milagres. Ele é o pastor. Mas por sua vez, ele coloca aos seus discípulos também uma tarefa. E qual é essa tarefa? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, os discípulos são chamados a ser esses trabalhadores da messe do Senhor, que aqui é o anúncio do Evangelho. Anunciar o Evangelho e levar mais pessoas para o céu, mais pessoas à conversão, mais pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, e assim podermos, como diz, todos nós irmos para o céu. Então o Senhor fala, mas são poucos os que se dispõem a trabalhar, são muitos que querem receber. Muita gente se dispõe a receber, muita gente quer receber graça, quer receber cura, quer receber libertação, mas você não vê as pessoas se dispondo a trabalhar. Às vezes na igreja é uma dificuldade para a gente conseguir uma pessoa para limpar a igreja, uma pessoa para fazer leitura, sabe, tantas outras coisas. A gente tem que sair implorando, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas virem fazer alguma coisa. Então assim, os trabalhadores são poucos. Quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa só em padre e em freira. Não, todo o trabalho dentro da igreja nós somos chamados a fazer, e muita gente, como eu disse, só quer ir à igreja receber, mas não se dispõe a fazer absolutamente nada. Então esse texto é para nós. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Então nós temos não só que trabalhar pela colheita do Senhor, mas orar para que o Senhor envie mais e mais e mais, para que maior ainda seja a colheita, maior ainda seja o anúncio do Evangelho, maior ainda seja o número de atingidos pela graça de Deus. Mas enquanto nós estivermos também no nosso comodismo,
como esses homens aqui, esses fariseus, que viviam nesse comodismo, que oprimiam o povo, ainda falavam que tudo aquilo que Jesus fazia era uma ação demoníaca, com o coração fechado, cego, porque não queriam ver a verdade que estavam ali na frente e não se abrir. E nós também muitas vezes podemos cair no mesmo erro de não nos abrirmos para a graça de Deus. Senhor, nós queremos hoje orar pedindo um coração dócil, um coração que acolhe a tua palavra, um coração que se deixa ser moldado pela tua palavra. Senhor, que nós entendamos que nós também somos chamados a ser trabalhadores na tua messe, que não é para os outros somente a colheita é para nós. Nós também somos chamados a trabalhar, a anunciar o evangelho, a levar outros irmãos e irmãs que estão fora do caminho a experimentar o amor verdadeiro de Deus, que nos leva a uma profunda mudança de vida, a obedecer os mandamentos, a reconhecer em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Que nós peçamos ao Senhor hoje, e eu peço, Senhor, que tire de nós toda surdez, que tire de nós toda mudez, que tire de nós, Senhor, toda cegueira, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de vivermos segundo a tua palavra, para a glória do teu santo nome. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, suplica pela paz mundial e de forma especial pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.